Nesta edição do Magazine do Triatlo vamos acompanhar o Campeonato Nacional Individual que teve lugar nos Jardins da Torre de Belém. Vamos começar por olhar para o mapa deste percurso traçado junto aos Jardins da Torre de Belém. Primeiro uma natação com 2 voltas que perfaziam 1,5 km, isto num dia nublado, de temperatura de ambiente à volta dos 20 graus. A temperatura da água estava um pouco mais baixa, cerca de 16, 17 graus. A seguir à natação tínhamos então um segmento de ciclismo com 5 voltas num percurso traçado ao longo da Avenida da Índia, no total de 40 km, que iria fazer toda a diferença. E depois, finalmente, 4 voltas a um percurso junto à Torre de Belém, ali no centro do coração de Lisboa, 4 voltas, 10 km, e finalmente conhecer-se então os novos campeões nacionais de triatlo individual. Ora, depois de adiado por uma semana devido ao mau tempo que se fez sentir em Lisboa, a zona de Belém, nomeadamente a zona envolvente à Torre de Belém e à Fundação Champalimont, recebeu então os triatletas para mais uma edição do Triatlo de Lisboa Teleperformance, os belenenses. Pelo segundo ano consecutivo, esta prova de Lisboa, dos belenenses, iria dar a conhecer então os campeões nacionais individuais nas categorias de juvenis, que eram os primeiros a terem a sua prova dentro da prova de Open, e também depois, mais tarde, neste fim de semana frio de Lisboa, seriam então as categorias principais a alinharem para esta edição do Triatlo de Lisboa. Ora, estes são os momentos sempre marcantes desta prova de Open, em que os triatletas fazem os seus aquecimentos, até porque iam encontrar uma água bastante fresca e um mar muito agitado, uma zona do rio ali de Lisboa muito agitado, o que iria provocar algumas dores de cabeça aos mais novos para nadarem então os 300 metros de natação. Os juvenis tinham pela frente 300 metros de natação, 8 km de ciclismo, corrido na Avenida da Índia, e que iria ter que ser feito com algum cuidado, até porque tinha chovido na noite anterior à prova e por isso era importante resguardar de alguma queda no ciclismo, como iremos ver mais à frente. E depois, finalmente, os juvenis tinham então 2.000 metros de corrida para levarem o título nacional no escalão de juvenis para casa. Este é um dos triatletas que marcou presença nesta prova. Aliás, foram muitos os jovens que vieram a Lisboa participar nesta competição da Federação Portuguesa de Triatlo e também dos belenenses Teleperformance, uma equipa que nos últimos anos, nas camadas mais jovens, tem feito também um bom trabalho e por isso iria estar em destaque, nomeadamente no setor feminino, nesta prova de juvenis. Aqui está momentos antes da largada para o segmento de natação, um momento sempre aguardado e de muita expectativa por parte dos triatletas e do público. Muito público assistiu a esta prova junto à Fundação Champalimont em Lisboa. As primeiras braçadas, logo aqui se viu que iria ser muito complicado para os mais novos este segmento de natação, apesar de curto, até porque a ondulação forte que se fez sentir complicava e de modo as braçadas dos mais jovens nestes primeiros momentos do triatlo de Lisboa. Sempre muito atento. Este é os momentos antes da largada do Open. Muitos triatletas a participarem neste Open de Lisboa, uma prova também que sempre reúne aqui na capital alguns dos melhores triatletas e também, por isso, muita gente anónima que gosta do triatlo a participar nesta prova dos Teleperformance, os belenenses, o Triatlo de Lisboa. Este é o momento da saída para os mais jovens, nomeadamente para os juvenis masculinos. Ricardo Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, iria ter aqui uma prestação bastante positiva nesta prova do Campeonato Nacional, bem como a Gabriela Ribeiro, do Alhandra Sporting Clube, que no final iriam ser aqueles que iriam chegar ao lugar mais alto do pódio. Dava-se então início ao segmento de ciclismo. Aqui temos um dos jovens do Alpiarça a sair bem na frente para o segmento de ciclismo, uma prova que, como
disse há pouco, era preciso ter bastante cuidado, até porque o piso estava bastante escorregadio ali na zona da Avenida da Índia e nos retornos, nomeadamente nos retornos, poderia provocar alguma queda ao curvar por parte dos mais jovens e por isso era necessário muito cuidado. Aqui mais um dos jovens a sair e muito incentivado a sair para o seu segmento de ciclismo. Estava-se a começar a dar as primeiras pedaladas para os 8 km de ciclismo que eles iriam por fazer. Muita atenção de todos nestas primeiras pedaladas, até porque eles saem do segmento de natação e rapidamente têm que começar a pedalar. Toda a gente já ali a dar as suas pedaladas rumo aos 8 km que era necessário percorrer no ciclismo. Este é um dos triatletas que participou neste Open de Lisboa, por isso aqui também muito motivado a sair para o seu segmento de ciclismo. O Open tinha uma distância maior e aqui uma das situações que há pouco falámos, de bastante cuidado por parte dos jovens juvenis a curvarem com muita atenção e cá está, aquilo que se antecipava, ou seja, devido ao piso molhado, era importante curvar com bastante atenção e cuidado. Uma queda sem males maiores, mas é sempre uma queda. Outra, devido à roda de trás falha e por isso na curva, e por isso esta queda acaba por acontecer, mas sem grandes males e iríamos assistir assim a uma prova de ciclismo, um segmento de ciclismo marcado por algumas quedas. Estava-se já na parte final do ciclismo e entrávamos então no segmento de corrida final. Eram 2.000 metros a percorrer entre a Fundação Champalimau e os Jardins da Torre de Belém. Todos os jovens estavam aqui a dar o seu melhor para conseguir chegar ao primeiro lugar e também ao título de campeões nacionais. Cá está, este é um dos momentos da transição, a passagem do ciclismo para a corrida. É Madalena Almeida, ela que é do clube Teleperformance Os Belenenses e queria estar em destaque aqui, já queria vencer esta prova no seu escalão, o escalão de cadetes, que não estava a competir para o título de campeão nacional. Uma prova muito bem conseguida por parte de Madalena Almeida, ela que já o ano passado também aqui em Belém esteve em grande destaque. Vimos ali João Cardoso, também dos belenenses, a sair para a sua corrida. Ele que estava na prova de Open, também a dar conta do recado. Um momento muito interessante aqui em que se vê os triatletas a correr em direção à Torre de Belém. Era a saída para os metros finais, ou seja, para a distância final da corrida. Aqui uma chamada de atenção por parte do juiz que obriga o triatleta a voltar atrás para colocar no seu cesto, o capacete do ciclismo, não pode correr com ele. Estes são os metros finais da prova de Madalena Almeida, ela que esteve muito forte, quer no segmento de ciclismo, quer também no segmento de corrida, e a vitória, ao fim e ao cabo, a vitória para Madalena Almeida, que mais uma vez voltou a vencer aqui em Lisboa. Ora, em juvenis, a vitória acabou por sorrir então a Ricardo Batista, que assim se sagrou campeão nacional individual no setor masculino, enquanto Gabriela Ribeiro, do Alhandra Sporting Clube, foi a vencedora no setor feminino. Para esta edição do Triatlo de Lisboa ficou marcada tristemente pelo desaparecimento de Nuno Dias, que era diretor-geral da Federação de Triatlo de Portugal e que faleceu uma semana antes da realização desta prova de Lisboa. Ora, a Federação Portuguesa de Natação, de quem Nuno Dias era muito próximo, e também a Federação Portuguesa de Triatlo, juntaram-se para prestar uma homenagem a esse grande campeão, um grande homem e nosso companheiro também aqui nestes magazines do triatlo e que desapareceu inesperadamente. Ora, para lembrar o nadador e o grande profissional que Nuno Dias era, foi realizada uma prova de 1.500 metros de águas abertas, onde participaram muitos amigos e gente conhecida da natação neste evento e também do triatlo, para homenagear aquele que era de facto um grande exemplar, um homem de grandes convicções e um atleta acima de tudo de nome, uma pessoa que era companheiro e bom companheiro que ele era e que nos deixou assim inesperadamente. Realizou-se então este percurso de natação que estamos a ver imagens, não tinha um caráter competitivo, era aberto a todos aqueles que quisessem participar, ainda foram cerca de 50 os nadadores e triatletas que estiveram presentes nesta prova de águas abertas de 1.500 metros, uma especialidade do Nuno Dias, ele que tão boa conta do recado deu nestas 1.500 metros de natação e cumpriu também um minuto de silêncio para lembrar Nuno Dias. Foi de facto um momento alto desta prova de Lisboa, este momento da natação. Todos nadaram ali debaixo de uma chuva de aplausos que eram também para Nuno Dias
e fizeram esta prova de facto a lembrar o campeão que foi Nuno Dias e que muito cedo e inesperadamente deixou a nossa companhia e que ficou acima de tudo o bom que era Nuno Dias na natação e o homem que nos ajudava e muito na locução destes programas e também em explicar a todos aqueles que estão menos por dentro do triatlo, o que era o triatlo e a natação em águas abertas. Foi de facto uma grande perda para a natação e para o triatlo, mas acima de tudo para o desporto em Portugal, como lembraram alguns dos amigos e companheiros de Nuno Dias ao longo do tempo em que ele esteve ligado à Federação Portuguesa de Natação e posteriormente ao triatlo. Quer dizer, hoje as condições levaram a que tivesse alguma ondulação, mas é sempre bom estar presente numa prova de águas abertas. Nesta prova principalmente porque era para homenagear um grande amigo meu, um grande companheiro da modalidade, uma pessoa que desenvolveu esta modalidade em Portugal a mais alto nível. Pronto, e foi bom estar aqui hoje para lhe fazer a minha homenagem. Já o Presidente da Federação de Triatlo de Portugal lembrou as qualidades de Nuno Dias, que era Diretor-Geral da Federação, lembrando também que o céu ganhou uma estrela. O Nuno Dias tinha excelentes qualidades, era um polivalente, era uma excelente pessoa, ele não tinha inimigos, portanto, não sei porque é que ele teve esta opção, mas temos que a respeitar de facto. Era uma joia de rapaz, como eu digo, portanto, era um grande comunicador, era perfeito naquilo que fazia. Tinha sempre um sorriso para toda a gente, mas pronto, enfim, temos que olhar para a frente e continuar o nosso trabalho, porque é para isso que nós estamos cá. Um momento muito intenso vivido então neste Triatlo Lisboa, a lembrar Nuno Dias, um grande amigo e companheiro. Chegava então o momento alto deste Triatlo Lisboa, a prova principal. Ora, uma prova que teve de que ser adiada por uma semana, como explicou o Presidente da Federação de Triatlo de Portugal. Parece que temos um dia outonal, portanto não é de verão, mas é de outono. Para a semana penso que vai estar bem melhor o tempo. De qualquer modo, não tem nada a ver com a semana passada. A semana passada é que estava impossível de poder praticar a modalidade. Corríamos o risco de alguém se ficar ou no rio ou estender-se no Alcatrão, o que não é nada agradável na modalidade. Portanto, vamos hoje de certeza ter aqui um bom evento, já tivemos a prova aberta e a prova de juvenis, correu tudo muito bem e penso que vai correr tudo bem e as pessoas vão se divertir e é isso que nos interessa no triatlo. Ora, vamos então para o prato maior deste Triatlo de Lisboa Teleperformance, um triatlo que contou, como já se sabe, com muita gente, 750 atletas que estiveram divididos por várias provas e aqui era a prova maior, a prova destinada ao Campeonato Nacional Individual. No setor feminino sabia-se de antemão que as triatletas sairiam primeiro, aqui estão elas a começar então para a sua distância, uma prova que tinha de natação, no segmento de natação, 1500 metros, uns 1500 metros feitos já com uma ondulação maior no Rio Tejo, o que complicava o movimento das triatletas. Vê-se aqui a dificuldade inicial de sair para este segmento de natação muito duro, mesmo muito duro e que foi de facto bastante complicado para todos. Até porque esta zona do Tejo é uma zona com muitas correntes, o que complicava ainda mais a vida dos triatletas neste segmento de natação. Este é o momento em que se aguarda a largada também do setor masculino. Muita gente pronta para iniciar o seu setor de natação, o seu segmento de natação. Aqui está. Ora, diga-se antemão que à partida para esta prova, duas equipas estavam na luta pelos lugares da frente. O Águias de Alpiarça, que apresentava aqui, quer no setor masculino, quer no setor feminino, um conjunto muito forte. Depois o Benfica, que não tinha nas suas fileiras algumas das suas principais estrelas, e o Sporting que vinha aqui tentar nomeadamente a vitória no setor feminino, onde contava com uma formação bastante forte e queria dar muita luta ao Águias de Alpiarça no setor feminino.
Ora, nestas primeiras braçadas do triatlo de Lisboa, destaque para Helena Carvalho, do Águias de Alpiarça, ela que realizou um segmento de natação bastante rápido e que acabou por sair na frente, ganhando ali uma pequena vantagem, ainda que muito importante para vencer neste segmento de natação. Como dizia, ganhou uma pequena vantagem sobre Liliana Alexandra, do Sporting, que saiu na segunda posição na perseguição a Helena Carvalho, do Águias de Alpiarça, que foi de facto a melhor neste segmento de natação. Helena Carvalho, que já nos habituou a realizar excelentes segmentos de natação, sendo que depois quebra ligeiramente no ciclismo e na corrida final. De qualquer forma, uma boa entrada de Helena Carvalho neste triatlo de Lisboa e neste campeonato nacional, ao garantir assim o melhor tempo no segmento de natação, 1500 metros, que foram nadados ali na zona do Rio Tejo. Aqui é a Liliana Alexandre, do Sporting, a terminar então o seu segmento de natação, a entrar muito rápida para o parque de transição, para iniciar a tentativa de colar rapidamente a Helena Carvalho, que já tinha saído do parque de transição. A terceira melhor a realizar o segmento de natação foi de facto a Ana Casteleiro, também ela do Sporting, que saiu muito bem. E seguiu-se então outra sportinguista, nomeadamente Catarina Larsson, que surgiu no final do segmento de natação na companhia nada mais nada menos que Ana Filipa Ferreira, do Alhandra Sporting Clube. Aqui estão as duas a entrar então no parque de transição, terminado que estava o segmento de natação para estas triatletas, que rapidamente foram na perseguição das da frente, na tentativa de colarem e tentarem conseguir realizar um segmento de ciclismo juntas, já que soprava algum vento nesta zona de Lisboa nesta manhã de domingo, e por isso era importante resguardarem-se num grupo que pudesse discutir nos metros finais do ciclismo a melhor entrada para os quilómetros finais de corrida, porque aqui se iria decidir o título de campeão nacional individual. O setor masculino estava também a terminar o seu segmento de natação para dar início aos 40 km de ciclismo. Ora, já se sabia, antemão, que a luta maior iria ser travada entre os homens do Águias de Alpiarça, comandados por Duarte Marques, e também pelos homens do Garmin Olímpico do Eiras, até porque o Sporting e o Benfica apareciam neste campeonato nacional individual desfalcados. Deste modo, Rui Tenrinho e Pedro Gaspar individual foram os primeiros a sair da água, seguidos por Duarte Marques e Vasco Pessoa. Ora, no ciclismo, Rui Tenrinho do Águias acabou por aguentar atrás de si Pedro Gaspar a um ritmo mais moderado, até que Vasco Pessoa e também Duarte Marques, companheiros de equipa de Tenrinho, colaram lá na frente, e os quatro iniciaram então uma corrida que iria ser de facto comandada pelos homens do Águias de Alpiarça, com Pedro Gaspar a ter que manter ali a tentativa de se manter no grupo, já que estavam a pedalar muito forte, comandados por Duarte Marques, que de facto fez bem o trabalho de casa, e o Águia estava aqui a lutar pela conquista do Campeonato Nacional Individual. Este é o grupo onde estavam então os homens da frente, que rapidamente ganharam uma vantagem sobre um grupo perseguidor em que vinham os mais diretos adversários dos homens do Águias, nomeadamente o Garmin Olímpico do Eiras. Durante o segmento de ciclismo, este grupo da frente trabalhou muito bem. É de dizer que, de facto, os homens do Águias de Alpiarça foram-se revezando na frente da corrida, até para se resguardarem também do vento que se fazia sentir em determinada fase do percurso e que complicava a vida aos triatletas neste percurso que estava montado ao longo da Avenida da Índia, em Lisboa, e que trouxe muita gente para a estrada para ver passar então os triatletas. E aqui é o grupo da frente no ciclismo, no setor feminino, onde estava já Catarina Larsson, e que iria dar uma ajuda preciosa à sua companheira de equipa, Liliana Alexandre. Elas que rapidamente andaram ali no grupo da frente, acompanhadas por uma triatleta do Alhandra, nomeadamente Ana Filipa Ferreira, que durante muito tempo ajudou estas duas triatletas do Sporting a manterem-se no comando da prova. Algumas desistências ao longo do percurso, aqui uma queda que acabou por originar uma desistência, e também muitas avarias com as bicicletas, e que levaram ao afastamento de alguns e ao abandono de alguns dos triatletas que marcaram presença nesta prova de Lisboa, que era, como se sabia, pelo segundo ano consecutivo, prova que iria atribuir os títulos de campeões nacionais individual.
E nas imagens o grupo perseguidor do quarteto da frente, que não se entendia na tentativa de ir buscar os 4 atletas que estavam lá mais à frente. Agora, neste maior grupo, vinha entre outros Tomás Azevedo, do Cai na Água, Luís Monteiro, do Alhandra Sporting Clube, José Felício, do Garmin Olímpico do Eiras e também ainda Rafael Domingos, do Sport Lisboa e Benfica, ou mesmo Pedro Videira, do Sporting. Era um grupo com muitas unidades que tudo tentava fazer para se ir rendendo na frente, na perseguição aos 4 que estavam mais à frente, mas que não conseguia. Eles nunca se entenderam ao longo dos 40 km do segmento de ciclismo e isso acabou por ter um preço, o preço de não conseguir colar, ou seja, não conseguir diminuir a diferença que se fez sentir para os 4 à frente, que continuavam a trabalhar muito bem. É bom lembrar que na frente estavam 3 homens do Águias de Alpiarça e que isso também ajudou a que eles trabalhassem bem para aumentar a diferença para o grupo perseguidor. E este é o grupo da frente no setor feminino. Ora, Catarina Larsson vinha ali na companhia de Liliana Alexandre e também de Ana Filipa Ferreira, do Alhandra Sporting Clube. Esta é uma das jovens triatletas do Águias de Alpiarça que estava mais atrasada. Cá está o grupo da frente com Vasco Pessoa, Duarte Marques, Rui Tenrinho e Pedro Afonso Gaspar. Ora, 3 homens do Águias de Alpiarça no comando da prova, com o individual Pedro Gaspar, que estava aqui também muito próximo de fazer uma boa prova de ciclismo para depois entrar bem para a corrida final. E este é o momento em que termina o segmento de ciclismo para o setor feminino, nomeadamente para as da frente, Catarina Larsson, Liliana Alexandra e também Ana Casteleiro, todas do Sporting. Também a terminar Duarte Marques, ele que foi o melhor no segmento de ciclismo, mas que trouxe logo atrás de si Vasco Pessoa e também Rui Tenrinho, que rapidamente saíram para os 10 km finais da corrida deste triatlo de Lisboa e que iria dar a conhecer o novo campeão nacional, quer no setor masculino, quer também no setor feminino. Cá está o grupo perseguidor dos da frente a entrar bem depois dos 4 que iriam lutar pela conquista do título. Os homens do Garmin a saírem muito rápido na tentativa de chegarem aos da frente na corrida, o que iria ser difícil, até porque a vantagem que Duarte Marques, Rui Tenrinho, Vasco Pessoa e também Pedro Afonso Gaspar conseguiram no ciclismo foi determinante para fazerem um segmento de corrida final mais à vontade. Esta é Ana Filipa Santos, do Águias de Alpiarça, ela que entrou bastante atrasada no segmento de natação, mas que foi uma das melhores no segmento de ciclismo. Ora, como se sabe, Ana Filipa Santos é no segmento de corrida muito forte, ela iria fazer uma corrida de trás para a frente e surpreender as suas adversárias. Sem surpresas, era no setor masculino, onde Duarte Marques e Vasco Pessoa lideravam e iam-se refazendo na frente da corrida. Cá está, Duarte Marques na frente e logo depois Rui Tenrinho, também ele que iria estar em destaque nesta prova de Lisboa. Este é Vasco Pessoa, que vem ali na companhia de Pedro Afonso Gaspar, que mostra já no rosto um esforço bastante grande para acompanhar os homens do Águias. Aqui Tomás Azevedo, o homem do Cai na Água, que estava também na luta por um lugar no top 5 deste triatlo de Lisboa e do Campeonato Nacional. E aqui é o momento em que Ana Filipa Santos surpreende as suas adversárias e passa para a frente da corrida feminina. Liliana Alexandre nada pôde fazer para travar a sua adversária do Águias de Alpiarça, que estava já muito forte, muito motivada. É bom dizer que Ana Filipa Santos chegava aqui como uma vencedora de 2013 no Campeonato Nacional Individual, que tinha também tido lugar aqui em Lisboa. Liliana Alexandre mantinha o seu ritmo. Estava a tentar colar a Ana Filipa Santos, do Águias de Alpiarça, mas a verdade é que seria muito difícil a tarefa da sportinguista, que não conseguiu fazer face à melhor corrida final de Ana Filipa Santos, que assim revalidou em Lisboa o título de campeã nacional individual. Aqui o momento em que a jovem triatleta do Águias de Alpiarça corta a linha de meta, sagrando-se assim pelo segundo ano consecutivo campeã nacional individual. Um justo prémio para a triatleta do Águias de Alpiarça, que fez uma prova de trás para a frente e que conseguiu levar o título para Alpiarça mais uma vez, ora, pelo segundo ano consecutivo. Esta é a Liliana Alexandre, que terminou na segunda posição, vice-campeã nacional individual. Aliás, o Sporting ocuparia as posições secundárias do pódio nesta Taça de Portugal individual.
Aqui está Ana Filipa Santos, campeã nacional, seguida de Liliana Alexandre, Catarina Larsson, Ana Filipa Ferreira do Alhandra e depois ainda Helena Carvalho do Águias de Alpiarça e também Ana Casteleiro do Sporting Clube de Portugal. No setor masculino só dava Águias, Vasco Pessoa rapidamente se conseguiu despachar dos seus mais diretos adversários e, como é conhecida a sua boa ponta final, acabou por vencer e levar o título também ele para o Águias de Alpiarça. A festa de Vasco Pessoa ao cortar a meta como vencedor deste triatlo de Lisboa. Segunda posição para Duarte Marques, enquanto Rui Tenrinho acabaria na terceira posição, preenchendo com as cores do Águias de Alpiarça o pódio deste campeonato nacional individual. Aqui o pódio final com os 3 primeiros do setor masculino e os 3 primeiros do setor feminino. A classificação final destaca ainda para a 4ª posição de Pedro Gaspar, 5º lugar para Tomás Azevedo e a 6ª posição para Luís Monteiro.